lo antecede difícil. E isso evidencia o caráter substantivador dele, ok? Quando eu falo lo difícil era hacer alguma coisa, o difícil, eu me refiro à dificuldade de fazer alguma coisa. Então, ele vai estar sempre exercendo essa função. O aluno ele tem que pensar nisso. Se na frase eu não tenho um substantivo, eu vou inventá-lo, entre aspas, o que eu estou falando, através do artigo neutro lo. Lo alto de la torre. Nessa outra frase, você tem o artigo neutro lo antecedendo o adjetivo alto. Só que quando eu falo lo alto de la torre, eu me refiro ao quê? A parte mais alta da torre. Eu tenho aí um substantivo abstrato inserido, ok? Hay que ver lo guapa que es María. Nesse exemplo, você viu lo antecedendo o adjetivo guapa, que em espanhol quer dizer bonita. Do mesmo modo, o artigo neutro lo, ele poderia substantivar outros adjetivos. Eu posso falar, hay que ver lo linda que es María, lo simpática que es María, lo alegre, lo contenta, lo hermosa que es María, porque eu vou estar atribuindo a esse adjetivo a função de substantivo. No puedo admitir lo que haces. Já nesse exemplo, você tem o lo antecedendo um verbo, né? Lo que haces. Não que ele não possa. Claro, ele vai atribuir a esse verbo a função de um substantivo. O que faça, o que quer que faça, qualquer coisa que faça. Então, se você tem nessa frase um substantivo abstrato, você precisa antecedê-lo com o pronome neutro lo. Minha gente, agora nós vamos tratar de las contracciones, ok? O que seria uma contração, tanto em português como em espanhol? É a junção de uma preposição e um artigo, né? Em português você tem a preposição em mais o artigo a. Em mais a, na. Em mais o, no. De mais o, do. A mais o, ao. Em espanhol vai ser diferente? Não. Você vai ter a junção de um artigo e uma preposição. Com uma única diferença. Em espanhol, nós só vamos ter um único artigo que admite ser contraído, que é o artigo ele, né? E nós vamos ter apenas duas contrações que permitem também serem contraídas, que são as preposições a e de. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui? A preposição a, diante do artigo ele, gera a contração al, que seria em português ao. Vamos dar uma chamadinha no primeiro exemplo? Los chicos van al colegio. Pensa bem comigo. Quem vai? Vai a algum lugar. Legal. O verbo ir, ele subcategoriza a preposição a. O lugar, que é o nome, ele vai subcategorizar um artigo. Então pensa comigo. O verbo pede a preposição. O nome pede o artigo. A, mas ele gera o que em espanhol? Al. Portanto, você tem los chicos van al colegio. Em português seria os meninos, os rapazes, vão ao colégio. Vamos dar sequência? De, mas ele gera a contração del. Ok? O que seria em português? Do. Vamos dar uma olhadinha? O livro del professor está aqui. O que eu quero dizer nesse momento? Que o livro do professor está aqui. O aluno ele precisa tomar muito cuidado para não confundir os artigos. Tem muita gente que pensa que diante do artigo feminino acontece algum tipo de contração. Não. Quando eu falo que los chicos van al colegio, a contração ocorre porque você tem a junção da preposição a e do artigo el, de el colegio. Mas e se ao invés de ir ao colégio eu fosse à praia, por exemplo? Voy a la playa. Playa é um substantivo feminino, logo vai subcategorizar um artigo feminino. Então, nesse caso, a preposição a diante do artigo lá não sofre contração.
É o caso da música. Vamos a la playa, oh, não é verdade? É legal. Diante do artigo feminino, não ocorre. Agora, muitos alunos, eles me perguntam, você deve estar se perguntando o que acontece no plural. Se ao invés de ir ao colégio, eu fosse aos concertos, eu poderia falar, sem problema algum, vamos a los conciertos. E, mais uma vez, não ocorreria contração. Por quê? Porque a contração só ocorre diante da preposição a e o artigo ele, somente. Diante de lá, diante de los, diante de las, não ocorre contração. Aluno, toma muito cuidado com isso, ok? Aluno, você que está aí ligadinho nos detalhes, você vai me perguntar, professora, mas não existe nenhuma exceção? Caramba, existe. Essa daí foi feita para você. Veja bem, a preposição diante do artigo ele, tanto a quanto dele, ela não se contrai quando o artigo ele anteceder um nome próprio, um nome de país, uma grande obra, né? Então, nesses casos, o artigo referente a esse país, ele é mantido. Ele é mantido. O artigo referente a essa obra literária, ele é mantido. O artigo referente a essa região também vai ser mantido. Vamos dar uma olhadinha? Lo descobri en un artículo de El País. Caramba, professora, o que ocorre? Não ocorre. A contração não ocorre diante de nomes próprios, nomes de países, obras, jornais, revistas. Então aqui você tem El País, que é um jornal famosíssimo espanhol. Então diante dele a contração não ocorre, a preposição vai ser mantida e o nome do jornal também. Tá ligadinho nessa dica? Empleo de el em vez de lá. Professora, o que seria isso? Caramba, tratando de artigos, né? Nós já falamos do indeterminado, falamos dos determinados, né? Falamos do neutro, falamos das contrações, das exceções. Só que agora eu vou estar falando de uma mudança, né? Do emprego de um artigo em função do outro. Como o aluno, você, nós, sempre, brasileiros, fazemos a analogia com o português, a gente se pergunta assim, peraí, mudar um artigo pelo outro? Como é que seria isso? De repente, em português eu falo a casa, seria coerente falar o casa? Mas em espanhol isso acontece sem grandes problemas, porque em espanhol fala-se muito em eufonia, regras de som, fonética. Então, se eu uso em determinados momentos o artigo lá diante de a ou h tônicos, eu vou me deparar com um problema sério. Portanto, ao invés do lá, eu vou usar ele. Só que ao usar ele, que é o artigo masculino singular, eu não estou alterando em hipótese alguma o gênero do vocábulo. O gênero, ele continua sendo o feminino. Porque para que essa regra ela seja aplicada na língua, o ele só pode anteceder, ele só pode ser substituído pelo lá diante de um substantivo feminino no singular que comece por A ou HA tônicos. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos. El água fria. Bom, vamos por partes. Água é um substantivo, é feminino, está no singular e começa por A tônico. Eu falo água. Imagina só você. Se eu coloco aqui o artigo lá, que também é tônico, porque todo monossílabo é tônico, eu vou ter o quê? Dois fonemas idênticos no mesmo patamar. Então, se eu coloco lá, eu vou ter lá, água. Só que na velocidade da fala, o que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Lágua, lágua, lágua. O que ocorreu? A fusão de dois fonemas idênticos. Em português isso é muito comum, mas em espanhol não.
Para evitar esta regra, para evitar este choque de som, o que o espanhol proporciona? Ele, a mudança do artigo masculino em lugar do feminino. Mas eu ratifico ao meu aluno que eu não alterei, o idioma não alterou o gênero do vocábulo. Porque o plural dessa frase seria las águas frias. Porque o que a regra diz? O ele aparece em vez de lá, diante de um substantivo feminino singular que comece por A ou HA tônico. Vamos dar uma olhadinha aqui? Helada madrina. Você deve estar falando assim, você que está aí no cantinho. Você deve estar falando, poxa, peraí. O A eu entendi, são dois fonemas idênticos. Mas essa professora vai falar que o H é idêntico ao A? Gente, nós estamos falando de uma regra fonética, de uma regra de som. E o H em espanhol é mudo. Ele não é em momento algum velar, não. Eu não falo rada, eu falo ada. Por se tratar de uma regra fonética e o H ser mudo em espanhol, a regra se estende para o HA também. Então eu falo helada madrina. Porque se eu falar lada madrina, mais uma vez eu vou ter um choque de dois fonemas idênticos, por se tratar de uma regra eufônica. Agora, mais uma vez, eu não alterei o gênero do vocábulo, porque olha bem a concordância. Helada madrina, mesmo que o artigo seja masculino aqui na frente. E o plural dessa frase seria las hadas madrinas.